Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que bom que eu estou aqui e que você também já chegou. Que maravilha, esse dia muito importante para nós. Esta semana começando, uma semana muito importante para nós, onde toda a igreja está vivendo o novenário do bom pastor. Jesus é o bom pastor, é aquele que nos conduz, é aquele que nos orienta, que nos guia. Então, vamos hoje, nestes dias, se aproximando da festa do Bom Pastor, que será no próximo domingo, viver assim com Jesus, bom pastor. Que bom, né, que estamos aqui. Que bom que nós estamos aqui ansiosos para ouvir a santa palavra de Deus, que é tão importante na nossa vida. Esta palavra que nos orienta, nos guia, nos adverte, nos ensina, nos mostra os objetivos que devemos seguir para ter uma vida feliz e uma vida melhor com Deus. Hoje, assim, nós vamos ouvir a leitura que está no livro de João, o capítulo é o 6, os versículos de 28, os versículos de 22 a 29. João 6, 22 a 29. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Hoje nós temos assim o tema que fala do pão, onde diz: Deus dá um pão que sustenta para sempre. Deus dá um pão que sustenta para sempre. Naquele tempo, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia só uma barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois que o Senhor agradeceu a Deus. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É este o alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque é ele quem Deus Pai marcou com o seu selo. Então eles perguntaram: O que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que vocês acreditem naqueles que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. És tu, Jesus, o pão do céu, via de amor, nos transformas em ti. És tu, Jesus, o pão do céu, via de amor, nos transformas em ti. Olha só, meu irmão e minha irmã, que mensagem maravilhosa, a mensagem do dia de hoje, né? Jesus fala de um pão e fala do pão que a gente se esforça cada dia para ganhar. Ele diz: não trabalhem, ou seja, não se esforcem pelo pão que se estraga, mas se esforcem pelo pão que dura para a eternidade. De que pão Jesus estava falando? Que pão é este?
Eu garanto a vocês que ele estava falando do pão, que é o seu próprio corpo. E ele diz hoje, no dia de hoje, a mensagem é: esforçai-vos, esforçai-vos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos esforçar, nos esforçar. São muitas situações que hoje nós vemos no mundo que as pessoas precisariam se esforçar mais. Se esforçar e querer valorizar o pão descido do céu. O que a gente percebe é que valorizam tanto o pão que se estragam e não valorizam o pão do céu. A gente percebe ao nosso redor que pessoas assim, vivendo em situação, né? Vivendo em união irregular. E não se esforçam, não buscam, não se esforçam para sair dessas uniões irregulares e poder assim receber o corpo de Jesus Cristo, o pão que dura para a vida eterna. Vemos também casos de pessoas que não querem, não buscam, não se esforçam para fugir do pecado ou para confessar os pecados já consumado, já feito, não busca um padre, não busca a confissão, não se esforçam, a palavra é não se esforçam, para poder assim ficar livre do pecado e poder receber este pão tão importante para a nossa vida, que é o pão descido do céu, no próprio corpo de Jesus Cristo, sendo ele o próprio corpo de Cristo. Existe também caso de pessoas que passa domingo, entra festa, sai festa, e não se esforçam para ir à missa, ir à procura, ir em busca lá na missa do pão que não se estraga, do pão que dura para a vida eterna. Pessoas que acham difícil trocar uma roupa, mudar de roupa para ir à igreja, para ir à missa. Pessoas que acham difícil tirar o traseiro do sofá para poder se locomover até a igreja. Pessoas que às vezes moram até próximo, muito próximo à igreja e acham uma dificuldade de chegar na igreja, de sair de casa e chegar à igreja para ir buscar este pão que dura para a eternidade. Hoje a gente percebe que as igrejas estão muito próximas de nós. Missas diárias. E as pessoas não valorizam o que dentro dela está, o que dentro dela acontece, o que acontece na igreja na hora da missa. E muitas vezes, quando vê, acha que é uma coisinha simples, é uma coisinha, não muda muita coisa. Então, hoje as pessoas não querem se esforçar, não querem fazer esforço nenhum para ganhar a vida eterna. E eu me lembro, e vou contar aqui até passa a ser um testemunho, que os meus avós, eles caminhavam a pé, 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar para casa, para ir a uma missa, dia de domingo ou dia de festa. Isso sim, eu chamo que é esforço. Isso é se esforçar. E hoje a gente percebe que nem metade disso, nem um pouquinho disso as pessoas querem fazer para poder estar próximo de Jesus, estar buscando o pão do céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, falar dessas coisas me deixa um pouco entristecida, porque a gente precisa nos esforçar mais para ter o pão que dura para a vida eterna. Mas ter o pão não é só o pão na nossa frente, só para a gente olhar, achar bonito, adorar, louvar. É buscar o pão e receber. Por isso que para receber Jesus, nós precisamos de um esforço, de nos esforçar mais. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas para cada situação existe um meio de chegar, resolver e a partir daí você ser feliz contemplando e tendo este alimento que dura para a vida eterna.
Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com a nossa Mãe Maria Santíssima, que teve o pão descido do céu dentro do seu ventre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já quero aqui agradecer a todos vocês que chegaram até este finzinho do vídeo, pedir a Deus que derrame muitas bênçãos e muita paz na vida de vocês, na vida dos vossos familiares, que o Espírito Santo de Deus possa, assim, tocar em cada um, que tenha a necessidade de se esforçar e chegar a um ponto que vai poder receber Jesus Eucarístico. E que cada situação seja resolvida no tempo certo, porque a gente precisa buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado. O Senhor pode um dia a gente procurar e não conseguir mais. Você pode querer buscar o pão descido do céu e as igrejas estão fechadas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ficamos até aqui. Eu quero pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem. Tem pessoas precisando ouvir essa palavra, sim, eu não tenho dúvida. Se você tem dúvida, eu não tenho dúvida que pessoas da nossa família, pessoas do nosso círculo de amizade precisam ouvir esta palavra. Por isso, compartilhe. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Tenham todos uma feliz semana, tenham todos um bom dia e que Jesus e Maria fiquem com vocês hoje e sempre.